A ansiedade é o novo uniforme invisível do mundo corporativo. Ela veste o executivo sênior que não dorme à noite, o analista que tem medo de ser demitido, o gestor que finge confiança em reuniões enquanto trava por dentro. Mas os estoicos, eles pensavam diferente. Enquanto muitos hoje se escondem atrás de distrações, rótulos e diagnósticos, Marco Aurélio enfrentava o caos de uma pandemia real e mantinha a mente firme. Sêneca sobrevivia ao jogo político mais brutal da história de Roma, sem perder o foco. Epicteto nasceu escravo e mesmo assim foi mais livre que seus senhores. E você? Está no controle da sua mente ou ela está controlando você? Hoje vou te mostrar 10 estratégias estoicas para enfrentar a ansiedade sem desculpas, sem vitimismo e sem depender de ninguém. E no final deste vídeo você vai entender por que a ansiedade é sim uma forma de fraqueza, mas também uma oportunidade de reconstruir sua força. Se você quer crescer, prosperar e liderar com autoridade, não pode se dar ao luxo de viver refém de suas emoções. Então respire fundo, assista até o final e pare de aceitar um padrão mental que está destruindo sua carreira. Se você quer se livrar da ansiedade, se inscreva no canal e curta esse vídeo agora. Estratégia estoica. 1. Concentre-se no que você pode controlar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e você encontrará força. A maioria dos profissionais ansiosos sofre não pelo que acontece, mas pela ilusão de controle sobre o que não depende deles. Você já percebeu como muitos vivem tensos por coisas que fogem totalmente do seu alcance? A decisão do chefe, o comportamento do colega, a instabilidade do mercado, o medo de ser demitido. O resultado: energia desperdiçada, produtividade minada e presença comprometida. É como tentar remar contra uma tempestade sem perceber que o remo real está na sua mão. Seus pensamentos, suas ações, sua resposta. No estoicismo, isso se chama dicotomia do controle. Marco Aurélio lidava com guerras, pragas e traições políticas. E mesmo assim, escrevia em seu diário: faça o que está ao seu alcance, o resto aceite com serenidade. Agora traga isso para o mundo profissional. Imagine um gestor que perde o sono porque o conselho da empresa pode mudar a estratégia, ou um analista que trava antes de uma apresentação com medo da reação do líder. A pergunta estoica é simples: você controla isso? Se sim, haja. Se não, solte. O que está te consumindo hoje que não depende de você? Foque no que você pode mudar. Sua competência, seu preparo, sua comunicação, seu foco. A ansiedade diminui quando você para de lutar contra o vento e começa a ajustar suas velas. Estratégia estoica. 2. Viva no presente, não na projeção do futuro. Você está em uma reunião. Seu chefe menciona uma nova reestruturação. Sua mente começa a correr. Será que vão cortar meu setor? E se eu for demitido? Como vou pagar as contas? Percebe o que aconteceu? Nada aconteceu ainda, mas seu corpo já está em estado de guerra. Isso é ansiedade. Um medo fabricado, alimentado por suposições e catástrofes mentais. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. Quantas vezes você se torturou por algo que nem aconteceu? Quantas noites mal dormidas por cenários que nunca se concretizaram? No mundo corporativo, isso é mais comum do que parece. Profissionais sabotam sua performance porque já estão reagindo ao futuro, antes mesmo de ele existir. Mas os estoicos nos ensinam: o único tempo que você controla é o agora, a ação de hoje, a decisão que você pode tomar neste exato momento. É no presente que você se fortalece. É nele que você constrói preparo para o que vier. Quer reduzir sua ansiedade? Pise com força no chão de hoje e pare de tropeçar nas pedras do amanhã. Estratégia estoica. 3. Não tenha opinião sobre tudo.
Vivemos numa era em que todo mundo sente a obrigação de opinar sobre tudo. Política, decisões da empresa, comportamento dos colegas, até o que o CEO postou no LinkedIn. Mas os estoicos sabiam de algo que hoje parece radical. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Marcos Aurelius escreveu para si mesmo: você não precisa ter uma opinião sobre isso. E isso é mais do que um conselho, é uma libertação. No ambiente corporativo, muitos profissionais se desgastam comentando, criticando, especulando e esquecem de fazer o que realmente importa: entregar resultados. Imagine alguém que passa o dia debatendo o novo plano estratégico da diretoria, mas nunca cumpre seus próprios prazos. Ou aquele colaborador que sempre sabe o que deveria ter sido feito, mas nunca levanta a mão para agir. A ansiedade cresce quando sua mente está ocupada com tudo, menos com o que realmente importa. Silenciar opiniões irrelevantes é uma forma de blindar sua mente, de proteger seu foco, de preservar sua energia. Você não precisa julgar, nem reagir, muito menos tentar controlar o que não foi pedido. Pense nisso da próxima vez que algo te irritar no trabalho. Talvez a sua paz esteja a uma simples escolha de distância, escolher não ter opinião. Estratégia estoica. 4. Domine suas emoções, não fuja delas. Existe um mito perigoso no mundo corporativo, o de que profissionais fortes são aqueles que não sentem nada. Mas o verdadeiro estoicismo nunca ensinou isso. Os estoicos não ignoravam as emoções. Eles investigavam, eles escreviam, refletiam, desmontavam suas reações para entender a origem de cada sentimento. Hoje, no ambiente de trabalho, vemos o oposto. Profissionais que acumulam frustrações, que explodem em reuniões, que carregam mágoas, invejas e ressentimentos, mas não fazem nada com isso além de reagir impulsivamente. A ansiedade se alimenta daquilo que você evita sentir. É como um alarme emocional que grita quando você ignora algo importante. A solução estoica? Processar. Pare, observe, questione. Por que isso me afeta tanto? O que essa raiva está tentando esconder? Essa preocupação é real ou é apenas um reflexo do meu medo de parecer fraco? Um profissional estoico não reprime. Ele transforma a emoção em clareza, ansiedade em estratégia, medo em movimento. No mundo corporativo, quem domina as próprias emoções lidera, mesmo sem um cargo, porque transmite confiança, presença e autocontrole. Se você não lidera sua mente, será liderado por ela. Estratégia estoica. 5. Questione a narrativa que você conta para si mesmo. Epicteto ensinava que o que nos afeta não é o que acontece, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. Você erra em uma apresentação e pensa: sou um fracasso. Recebe uma crítica e interpreta: não gostam de mim. É ignorado numa reunião e conclui: não tenho valor aqui. Mas e se nada disso fosse verdade? No ambiente corporativo, muitos profissionais criam histórias mentais destrutivas e vivem como se fossem reais. Não foram as palavras do chefe que te derrubaram, foi a história que você contou depois. Não foi o projeto recusado que te paralisou, foi o julgamento interno que veio em seguida. Os estoicos praticavam um distanciamento racional. Eles olhavam para os fatos sem drama, sem filtro emocional, sem vitimismo. Algo deu errado? Ótimo, é só isso. Algo deu errado. Agora você pode agir, melhorar, corrigir, crescer. Mude a narrativa e você muda a sua experiência. A ansiedade nasce quando você se torna escravo da sua própria interpretação. Mas você não está obrigado a acreditar em tudo que pensa. Pode parar agora mesmo e se perguntar: essa história que estou contando me fortalece ou me enfraquece? Estratégia estoica. 6. Redefina o que é dano. No estoicismo, há uma distinção clara entre ser ferido e ser prejudicado.
Você pode ser criticado, rejeitado ou desrespeitado, mas o verdadeiro dano só ocorre se você permitir. Marco Aurélio dizia: você está ferido no momento em que acredita estar. No mundo corporativo, essa visão muda tudo. Você não controla se será alvo de fofocas. Não controla se vão te promover, reconhecer ou até mesmo ser justos com você. Mas controla como interpreta e responde a isso. Há profissionais que desmoronam ao receber um feedback mais duro. Outros que se sentem pessoalmente atacados por decisões da empresa. E há os estoicos, que observam, refletem e reagem com estratégia, não com impulso. A pergunta não é "isso me ofendeu?", mas sim "isso é relevante para a minha missão?". Essa crítica tem fundamento ou é apenas ruído? No campo de batalha corporativo, quem transforma ataques em aprendizado e frustração em foco, vence no longo prazo. Nada pode te atingir profundamente sem o seu consentimento. A ansiedade diminui quando você para de se sentir vítima de tudo que acontece ao redor. Estratégia estoica. 7. Use o corpo para libertar a mente. Existe uma sabedoria esquecida no mundo corporativo moderno. O corpo influencia diretamente o estado mental. Ansiedade não é só mental, é também física. E os estoicos sabiam disso, mesmo sem usar termos científicos. Eles caminhavam, se expunham ao frio, enfrentavam desconfortos. Não para provar algo aos outros, mas para reforçar o domínio sobre si mesmos. Hoje, profissionais passam horas sentados, presos em ambientes fechados, conectados a telas, e depois se perguntam por que a mente está inquieta. A verdade é simples: mover o corpo liberta a mente. Está ansioso? Levante, caminhe, respire profundamente, saia da sala, enfrente a luz do sol, redirecione sua energia. Um simples hábito feito todos os dias pode se tornar um ritual de clareza mental. Sêneca dizia que até o campo precisa de descanso para continuar fértil. Com sua mente é a mesma coisa. O que parece uma pausa, na verdade, é um investimento. Você volta mais claro, mais centrado, mais eficiente. No meio de uma agenda apertada, muitas vezes a melhor resposta não é mais esforço, é movimento. Estratégia estoica. 8. Escreva para ordenar seus pensamentos. A mente ansiosa é uma mente desorganizada. Pensamentos se atropelam, emoções se misturam, problemas parecem maiores do que são. Os estoicos resolveram isso com um hábito simples e poderoso: escrever. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para si mesmo, não para o mundo. Era assim que ele clareava ideias, processava emoções e encontrava foco antes de enfrentar o caos do império. No mundo corporativo, poucos usam esse recurso. Mas quem escreve, lidera melhor. Quem escreve, decide melhor. Quem escreve, se conhece melhor. Não precisa ser poético, nem demorado. Pode ser uma frase, um desabafo, uma pergunta. Pode ser num caderno, no celular, no bloco de notas. O importante é transformar o turbilhão mental em palavras. Porque quando você escreve, você vê. E quando vê com clareza, para de sofrer no escuro. Quer reduzir a ansiedade antes de uma reunião importante? Escreva. Está com raiva de alguém do time? Escreva antes de reagir. Sente que está perdendo o controle da semana? Escreva uma nova estratégia. A mente precisa de direção. E a caneta é uma das ferramentas mais antigas e mais eficazes para recuperar o comando interno. Estratégia estoica. 9. Toda situação tem dois lados. Escolha o que fortalece. Epicteto dizia que toda situação tem dois cabos, um que suporta peso e outro que se quebra. Cabe a você escolher por qual segurar. No ambiente de trabalho, isso é uma revolução silenciosa. Foi criticado? Pode ver como um ataque ou como uma oportunidade de crescimento. Foi passado para trás em uma promoção?
Pode se vitimizar ou usar isso como combustível para evoluir ainda mais. 2 cabos, 2 escolhas, 2 futuros completamente diferentes. A maioria das pessoas pega o cabo da fraqueza, reclama, se justifica, aponta culpados. O estoico pega o cabo que suporta, aprende, se adapta, cresce. A ansiedade aumenta quando você se sente impotente diante dos fatos. Mas ela começa a desaparecer no instante em que você muda a perspectiva. Isso não significa ser ingênuo ou aceitar tudo calado. Significa olhar para os desafios com uma pergunta clara: como isso pode me fortalecer? Epicteto era escravo, mas nunca se sentiu vítima. Ele usou sua condição como treinamento, como preparo, como forja. E você, no seu cenário atual, está escolhendo o cabo certo ou está alimentando sua ansiedade com interpretações que te enfraquecem? A força não está no que acontece, está na escolha que você faz sobre o que acontece. Estratégia estoica 10. Haja, mesmo com ansiedade, mesmo com medo. O erro mais comum entre profissionais ansiosos é esperar que o medo desapareça para então agir. Mas os estoicos sabiam que o movimento é o antídoto da paralisia. Você está nervoso antes de uma apresentação? Fale assim mesmo. Sente que não está pronto para assumir uma responsabilidade maior? Assuma assim mesmo. Tem receio de mudar de área, empresa ou cidade? Avalie, planeje e, se fizer sentido, mexa-se assim mesmo. A coragem não nasce da ausência de ansiedade, ela nasce da ação deliberada, apesar da ansiedade. Marco Aurélio enfrentava pestes, traições e guerras e escrevia: pare de discutir sobre o que é ser um bom homem, seja um. No seu caso, pare de esperar por confiança absoluta, controle total ou condições perfeitas. Haja com o que você tem, onde você está, como você é, e a confiança virá no caminho, não antes dele. A ansiedade enfraquece quem para, mas fortalece quem se move. Essas 10 estratégias não são teóricas. São armas mentais usadas por homens que enfrentaram adversidades maiores do que as suas e ainda assim mantiveram a razão, a disciplina e o foco. Você não precisa eliminar a ansiedade da sua vida, precisa deixar de ser dominado por ela. No mundo profissional, quem domina a mente, domina o mercado. Se essas estratégias fizeram sentido para você, comente aqui embaixo. Eu escolho o cabo que fortalece. Isso me mostra que você está no caminho certo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa parar de se esconder atrás da ansiedade. Lembre-se, o mundo pertence àqueles que escolhem ser fortes.